Não faz muito tempo a capoeira era marginalizada, considerada uma atividade criminosa prevista no Código Penal e que poderia levar à prisão os seus praticantes. Hoje, porém, não há como negar essa manifestação tipicamente brasileira, que mistura dança, folclore, música e artes marciais, representa um dos principais canais de divulgação e preservação da nossa cultura no exterior. Well, capoeira to me is my life. I started when I was 13 and it's been a big part of my life. I've been teaching for 6 years and we're starting a non-for-profit. We want to help kids that's not able to afford capoeira. We want to give back to the community and this is my life. My master is actually my father figure. Jogada em mais de 160 países nos 5 continentes, a capoeira é muitas vezes mais popular até que o samba e o futebol, que sempre caracterizaram o nosso Brasil. E mais, possibilita o primeiro contato de muitos gringos com a língua portuguesa. Eu comecei a capoeira porque eu queria aprender português e também é bom para seu corpo, sua mente. As pessoas que aprendem capoeira, vêm praticar capoeira, eles querem aprender o que estão cantando. A parte musical divulga muito o Brasil, porque através disso eles cantam o que não sabem. Coro, coisas simples como Paranauê, sim, 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 não, não, não. Através disso vem a curiosidade de saber o que está cantando. Eu aprendi português porque na capoeira precisa cantar. So, quando eu aprendi a cantar, eu peguei muitas palavras. E then praticar falando como mestre, os alunos. O que mais divulga a língua portuguesa, né, é a capoeira. Onde tiver capoeira, como o mestre França sempre fala, tem o pessoal falando português. Se é americano, seja lá o que for, de país que seja. Patrimônio Cultural do Brasil. O reconhecimento, atribuído em 2008, fez justiça a uma das nossas principais riquezas e heranças africanas. E é justamente aí que residiu por muito tempo uma das polêmicas envolvendo a origem da capoeira. Arte brasileira ou africana? Segundo historiadores, numa linguagem simples, caso fosse uma planta, pode-se dizer que a capoeira foi plantada na África para desabrochar em solo brasileiro. Com certeza, a capoeira é brasileira, 100% brasileira, mas com a mistura de tirar um negro de Moçambique, o outro de Luanda, o outro de Benguela, e aquela mistura. Então, tribos que um lutava com a cabeça, o outro com o pé, o outro parecia que estava fazendo a ginga, o outro com a mão, e essa mistura. Daí que veio capoeira, o frevo veio da capoeira, o samba também, tem tudo, como culinária, nossa dança, capoeira, várias modalidades de coisas da cultura afro, né? E no Brasil tem uma semelhança muito grande, tanto esporte, cultural e religiosa também, né? Sem dúvida, a capoeira, como a gente conhece hoje em dia, é de origem africana, não tem como negar, né? Tentar ocupar aquele hífen entre o afro e o brasileiro é uma forma mais rica, né? de entender o significado da capoeira hoje em dia. O antropólogo brasileiro Roberto da Mata dizia que a virtude está no meio. E para mim, não significa que qualquer resposta vale, né? Mas significa que as informações mais interessantes, as oportunidades mais interessantes para a gente entender a trajetória da capoeira, ou de qualquer processo histórico, né? Se encontra justamente nos momentos onde tem várias possibilidades de interpretação, né? Onde a interpretação não é fácil, onde a interpretação não é clara. Aí a gente tem a oportunidade não simplesmente de entender qual é o processo da capoeira, mas quais são as fontes africanas, né, portuguesas e brasileiras que juntas contribuem, né, à capoeira que a gente conhece hoje em dia.
O surgimento da capoeira está associado diretamente à escravidão após o descobrimento do Brasil. Uma arte marcial de resistência cultural e física dos escravos. Após as duras jornadas de trabalho nas senzalas, onde as brigas eram punidas com açoites, os negros bantus usavam o tempo livre para lembrar suas origens e tradições. A partir dos movimentos da dança africana, foi criada assim um novo tipo de luta, sem contato físico direto. A capoeira ela foi dança, foi luta e hoje é um esporte. Ela foi dança quando ela precisou ser disfarçada. Ela foi luta quando precisou ser usada. E hoje é reconhecida como um esporte. A evolução da capoeira ela veio por necessidade de se libertar. Por isso que tem essa coisa de luta e dança, né? A luta camuflada na dança. Porque veio senzala, o negro oprimido na senzala, as fugas para os quilombos, as maltas de capoeira, porque o negro era liberto, mas ele não tinha como trabalhar, ele não tinha direito de trabalhar, porque ele ia competir com uma pessoa estudada e ele só tinha a alforria dele, então ele tinha que roubar. Somente no final da década de 30, a lei que proibia a prática da capoeira foi revogada. Antes disso, porém, um filho de escravos foi fundamental para tornar essa arte popular. Manuel dos Reis Machado, ou Mestre Bimba, fundou em Salvador a primeira academia de capoeira da história, mas com o nome de Luta Regional da Bahia, para fugir da proibição imposta pela lei. Além disso, para mostrar à sociedade que aquele novo estilo não estava associado à violência, ele instituiu o uniforme branco para seus alunos, que ainda tinham que seguir um rigoroso código de ética. Para ela ser introduzida na sociedade, precisou que Mestre Bimba dê uma renovação na cara da capoeira, já que ele tinha uma certa influência, né? Homem de frente na época de Getúlio Vargas, aquela coisa toda e tal. Então ele conseguiu ter a primeira academia aberta, registrada e tirou, como existe o preconceito, tirou fora o tambor, o atabaque, para não parecer muito com o candomblé, com coisas de religião, para que ela seja aceita na sociedade. Então ficou o pandeiro, birimbau e um toque mais rápido, uma coisa mais acelerada, mais folclórica, mais brilho, movimentos pulados, os movimentos mais parecidos com o karatê, que é mais antigo. Só muda às vezes os nomes de movimentos. Então essa introdução que o Mestre Bimba fez na capoeira que foi muito importante. A capoeira se divide antes de Bimba, depois de Bimba. Mestre Bimba foi um dos principais responsáveis da capoeira ser esporte. A capoeira antes de Bimba só era capoeira. Depois de Mestre Bimba ela dividiu, que é o que falam, capoeira Angola, que é o mais tradicional, e a capoeira regional, não é? Capoeira regional. Então Bimba ele foi o progressor da capoeira pelo mundo. Foi uma coisa que começou, o mestre já tinha uma noção que a capoeira ia ganhar o mundo. Ele falava o seguinte: eu não faço capoeira para a Bahia, eu faço capoeira para o mundo. Isso há 70, 80 anos atrás. Fala isso, a pessoa, pô, o mestre tá louco, tá velho. Olha a capoeira, tá no mundo inteiro. Então, é um fenômeno. A capoeira hoje é ensinada em todos os continentes, em clubes, escolas, academias e até universidades. Se foi uma atividade iniciada pelos escravos negros, hoje não está limitada a questões de idade, etnia ou classe social. E isso gerou a saída de muitos capoeiristas do Brasil para ganhar o mundo. Fiz uma audição em Salvador, na época, há quase uns 30 anos atrás. E eu fiz essa audição com Oba Oba, um grupo de show, para fazer uma turnê pelos Estados Unidos. Então eu fiz essa audição, passei, fiz uma turnê pelos Estados Unidos todo. E quando chegou em São Francisco, que a companhia resolveu voltar para o Brasil, eu resolvi ficar. E estou aqui até hoje. Eu sempre tive meu pensamento de vir aqui para a América para divulgar a capoeira. E eu vim fazendo muito show de capoeira, muita gente assistia, gostava pra caramba. E as pessoas começaram a perguntar por que você não ensina isso.
escola todo dia, de segunda a sexta, vamos supor, fim de semana a gente estamos sempre viajando para evento de capoeira, workshop, o que for. Então, de certa maneira, a capoeira se torna a nossa vida, porque a gente acorda pensando na capoeira e dormimos sonhando com a capoeira. Eu sou da Bahia, Salvador, Bahia. A capoeira começou comigo através de primos e meu mestre. Eu via eles fazendo capoeira, viajando para outros países, então aquilo ali me deu uma vontade de querer fazer a mesma coisa. Então eu comecei a treinar, até sair do país, para ir para outro país e representar a minha capoeira. Foi o que eu consegui fazer até hoje. Mas o que desperta tanto interesse nesse patrimônio brasileiro? Primeiro, o Brasil está de moda, né? Em termos globais, o Brasil está de moda e capoeira é um produto, né, atrativo, né, para muitas pessoas. O lado positivo seria a oportunidade que a capoeira apresenta para aprender mais sobre o Brasil, sobre a história africana no Brasil, sobre a história da escravidão, né, e sobre os processos de mutação, de mudança que levam da época da colônia até hoje em dia. Aqui, de certa forma, a gente tem um certo valor, assim, não é um valor financeiro, mas é um certo reconhecimento. Hoje a capoeira está em várias universidades, no qual no Brasil ainda não está. Eu leciono em 2 universidades e em algumas escolas. Então ela tem uma aceitação melhor dos estrangeiros e a receptividade que os estrangeiros têm com nós, mestres de capoeira, é uma coisa assim muito boa, porque eles valorizam mais a cultura que nós próprios brasileiros. Os capoeiristas dizem que somente ao participar de uma roda é possível entender o que é o esporte. E num aspecto todos concordam. Trata-se de uma atividade física capaz de desenvolver o ser humano por completo. A capoeira é o esporte mais completo que existe. Eu dou até essa risadinha porque o Manuel dos Santos, recordista em 69, ele disse para mim assim: a natação é o esporte mais completo que existe. Aí eu falei, eu discordo. Ele falou, por quê? Porque a capoeira necessita de uma coisa que na natação não necessita. É o equilíbrio. Geralmente aqui na América é o país número 1 de estresse. É o estresse que pega aqui no ombro, fica pesado, carregado. Você pode tomar 500 Advil que não passa. Mas vem para a aula de capoeira, alivia o estresse. Então a música, a ginga, não é? É uma higiene mental a capoeira. É bom para a mente, para o corpo. É um equilíbrio. Serve para dar equilíbrio mental e físico. Então eles ficam apaixonados pela capoeira. Uma aula de capoeira, o cara esquece de todos os problemas. Ele volta renovado. E alunos que vêm falar comigo, alunos que se metiam em lance de droga, de briga, de gangue, principalmente aqui na América. Então eles vêm falar comigo, pô, Mangueira, eu lhe agradeço a Deus, agradeço a você por ter me botado no mundo da capoeira, porque se não fosse a capoeira, hoje em dia eu estaria em um lugar que eu não queria estar. Quando você é mestre de capoeira, você se torna um pouco pai do aluno. E muitas vezes o aluno não tem aquele apoio em casa, então ele vem se desabafar com o mestre. Então você tem que estar preparado para você passar uma coisa boa para o aluno. Então, como a capoeira me ajudou, então eu sempre passo isso para os alunos. Então eu vejo na vida dos alunos que a transformação, como a capoeira transforma, como a capoeira puxa você para a sociedade, para você ser uma pessoa melhor. E eu acredito que a capoeira, não só como eu, mas como muitos mestres que eu conheço, a capoeira me tornou um pouco melhor. Minha esposa é instrutora de capoeira, a instrutora Vênus, e meus filhos também. Eu tenho 3 filhos, a mais pequena só tem 1 ano de idade, mas a minha filha do meio já tem 5 anos e acabou de pegar a 2ª corda dela no batizado. E o meu filho também, o mais velho, tem 6 anos e está treinando faz tempo já, pegou a 5ª corda dele já.
infantil. Eu quero dar a oportunidade do meu filho para ter uma vida saudável, com metas saudáveis, entendeu? E sempre manter o esporte na vida dele. Se ele vai ser um advogado, se ele vai ser um médico, seja lá o que ele vai ser, ele vai sempre ter esse lado dele que liga ele à cultura nossa brasileira. Nós pegamos as crianças depois da escola, trazemos para nosso espaço, para nossa academia, e lá eles fazem, a gente ajuda eles a fazer dever de casa, e eles brincam, e depois tem as atividades que são na capoeira. A capoeira aqui é uma coisa diferente para eles, uma coisa que eles nunca viram, então a capoeira é diferente. A capoeira tem ginga, tem música, tem acrobacia, então são movimentos incríveis que eles olham e, poxa, eu quero fazer a capoeira, que é uma coisa diferente de qualquer outra luta. Entre as pessoas mais novas, eu acho que a capoeira atrai porque significa ou representa, de certa forma, resistência ao poder, né? Uma coisa subversiva. Aquele sentido de subversão ou aquele sentido de resistir, né, à autoridade. Então, entre certas populações e com certeza entre as pessoas mais novas, eu acho que essa ideia de capoeira como tudo contrário ao poder dominante, atrai também. E depois tem toda a questão estética. It's great. I've been doing it, so long. It's been a part of my life since I was very, very young, and it's just great. I can't see my life without it. It's brought so much into my life. It's just great. The family environment that it creates, I couldn't have asked for anything better. When I'm playing capoeira, freedom, lots of freedom, lots of energy, and a lot of fun. I'm a free spirit. Estudo preparado pelo Ministério das Relações Exteriores reconhece que a capoeira pode até ser brasileira, mas também é de todo mundo, na medida em que precisa ser compartilhada. O americano, quando ele vê a capoeira e ele gosta daquilo, ele vê aquilo e ele gosta, então ele se dedica, ele procura, eles aprendem, eles pesquisam, eles vão no Brasil. Tem pessoas que vão no Brasil, tem alunos americanos que vão no Brasil para pesquisar, para conhecer mais a capoeira. Entendeu? Por exemplo, o brasileiro vem para aqui, então o brasileiro vem para aqui para lutar, para vencer na vida. Então, ele gosta da capoeira, mas ele não tem aquele tempo, ele não tem às vezes não tem aquela condição de chegar e se dedicar 100% naquilo. Eu tenho 70% dos alunos são americanos. E eles, os americanos são muito, muito, muito dedicados. Não tirando o método brasileiro, uma coisa do brasileiro é que ele aprende muito rápido, porque já está no sangue, como eu falei, é um esporte brasileiro, então já está no sangue, o brasileiro aprende muito rápido capoeira. Mas os americanos eles são muito dedicados mesmo. Eu tenho americano que eles treinam todos os dias. No começo parece que não, mas depois, no se adaptar, eles começam a pegar a ginga e ficam direitinho, igual como se fosse um brasileiro, igual como se fosse um baiano. No começo eles ficam meio duro e eles não estão nem aí, eles querem aprender de qualquer jeito e eles se dedicam e eles aprendem. Tem a ginga, o americano porque tudo é dedicação, né? E o bom do americano é que ele estuda, ele compra o livro, ele quer saber a origem, ele estuda os mestres antigos, locais como que eu posso dizer, de importância para a capoeira, como Bahia, Rio de Janeiro, viajam para o Brasil, investem na capoeira, dão valor à capoeira no lado que a capoeira merece ser valorizada, né? Capoeira mandou chamar, bater a mão e rodar o pé, no som da viola dançar, a corda de ouro com fé.
nego velho pra mim ensinou, capoeira pra mim defender, com sabedoria e suor, os passos da vida vencer. Os símbolos inquestionáveis de brasilidade na capoeira representam mais um motivo de orgulho para todos nós, brasileiros. Eu me sinto maravilhado porque eu não só represento a capoeira, eu represento o Brasil. Capoeira ficou sua força no chão,